A história da NBA é muito rica. Temos histórias de dinastias, de jogos lendários, performances individuais incríveis, histórias de superação, enfim. Mas temos também um lado B de tudo isso. Existem muitas histórias bizarras, inacreditáveis, por vezes engraçadas, mas às vezes trágicas. Hoje vamos falar de algumas vezes que bizarrices extra-quadra ganharam as manchetes. São histórias muito boas, que com certeza merecem ser lembradas. Já se inscreve no canal, porque essa é só a parte 1. Devo fazer uma parte 2, ou quem sabe até uma parte 3 sobre esse tema. Para começar, o evento que ficou batizado como Malice at the Palace. Um evento que completou 20 anos recentemente, ainda é lembrado como um dos mais bizarros da história da NBA. Os veículos de imprensa classificaram como a briga mais infame da história da liga. A data é 19 de novembro de 2004. O contexto é Pacers vs Pistons, no Palace of Auburn Hills, antiga casa do Detroit Pistons. Faltando menos de um minuto, o jogo já estava definido. Pistons na frente por 97-82. Clima de fim de jogo, tudo certo, tudo tranquilo, até aí tudo bem. Ben Wallace, do Pistons, vai para uma bandeja e sofre uma falta forte por trás, de Ron Artest. Wallace ficou possesso e empurrou Ron Artest, dando início a uma confusão generalizada, envolvendo os jogadores dos dois times. Empurra pra lá, deixa disso pra cá, os jogadores finalmente foram separados. Os árbitros já estavam ali discutindo qual tipo de punição dariam pra quem. Nesse meio tempo, Ron Artest estava escorado na mesa de arbitragem, esperando a retomada da partida, quando um torcedor do Pistons tacou um copo de bebida na direção do jogador. Ron Artest ficou maluco e foi pra cima da torcida do Pistons. A situação sai totalmente do eixo. A cena vira um colapso fora de controle. Ron Artest gruda em um torcedor erroneamente. Sim, ele pega o cara errado. O time do Pacers vem junto. Mais porrada, mais copos, mais bebidas jogadas, socos, empurrões. A situação rapidamente escalou para uma batalha campal. O jogo foi interrompido de vez. Os times abandonaram. Esse jogo nunca terminou. Para fechar, um efetivo gigantesco da polícia local precisou ser acionada para que o Pacers pudesse deixar a arena em segurança. Os torcedores estavam enfurecidos, querendo pegar os jogadores do Pacers na porrada. Nos dias seguintes, a NBA suspendeu 9 jogadores, incluindo obviamente Ben Wallace e Ron Artest, e os 9 jogadores juntos perderam 146 jogos, além de 11 milhões de dólares em multas. Alguns jogadores ainda foram processados juridicamente por agressão, tendo que pagar 1 ano de serviços comunitários. 5 torcedores também foram identificados e denunciados, sendo banidos de jogos dos Pistons em casa eternamente. Agora um clássico, e a figura central é Dennis Rodman. Bom, que Rodman é uma figuraça todo mundo sabe, mas nessa ele se superou. Essa é uma das histórias mais inacreditáveis da carreira da lenda dos Bulls. Durante a temporada 97-98, Rodman simplesmente decidiu que ele precisava de umas férias. Sim, no meio da temporada. E não era uma folga qualquer. Precisava ser necessariamente em Las Vegas. Acredite, isso já foi confirmado por várias testemunhas. Michael Jordan, por exemplo, conta que o diálogo foi mais ou menos assim. No meio de uma sessão de treinamento, Dennis Rodman chegou para o Phil Jackson, treinador do Bulls naquela altura, e disse: "Coach, eu preciso ir para Las Vegas. Eu preciso de férias." Simples assim. Quando ouviu isso, Michael Jordan não acreditou no que estava ouvindo. Ele correu, entrou no meio, alertou o Phil Jackson na hora. "Cara, se você disser que sim e deixar ele tirar férias, a gente não vai mais vê-lo." Phil Jackson, conhecendo a figura e sabendo com quem ele estava lidando, respondeu: "Dennis, suas férias podem ser de 48 horas?" Dennis respondeu: "Não tenho escolha, eu aceito o que der, vou ficar com as 48 horas." Nessa hora, Jordan olhou pro Phil Jackson e disse: "Coach, ele não vai voltar em 48 horas. Ele já era." E de fato, as 48 horas se tornaram mais. Ao todo, Dennis Rodman ficou ao menos 4 dias fora, perdendo praticamente uma semana de jogos dos Bulls, na janela entre 19 e 25 de janeiro daquele ano. E quando ele finalmente voltou para Chicago, Rodman não foi imediatamente se apresentar e treinar, não. Ele não deu as caras. Até que Jordan foi pessoalmente até sua casa tirá-lo de lá. O Jordan ainda faz o seguinte relato sobre esse dia: "Eu precisei tirá-lo da cama. Não vou dizer o que tinha ou quem tinha na cama." Agora, o veto da troca de Chris Paul para os Lakers e as basketball reasons. Esse é um dos momentos mais controversos da história da NBA. O ano era 2011 e Chris Paul foi trocado para os Lakers. Só que não foi. É isso mesmo. Basicamente, o negócio estava fechado. Os dois times concordaram, mas a NBA barrou a troca. Ao ser questionado sobre o motivo, David Stern, comissário da liga, respondeu com apenas 3 palavras: "For basketball reasons." Sim, ele meteu essa.
por motivos de basquete, seja lá o que isso signifique. CP3 então não pôde vestir a camisa dos Lakers. Isso aconteceu mesmo após os times terem anunciado publicamente o acordo, que gerou um burburinho gigantesco. E foi isso. A NBA não prestou maiores esclarecimentos, ficou por isso mesmo. Até hoje não se sabe uma versão oficial sobre as razões que levaram a liga a tomar essa decisão. A troca envolvia Chris Paul indo para os Lakers, Paul Gasol indo para os Rockets e um pacote de jogadores com Lamar Odom, Goran Dragic, Kevin Martin e Luis Scola, além de uma escolha de draft indo para os Hornets. Há quem diga que naquele momento a liga entendeu que os Lakers estaria saindo desproporcionalmente beneficiado e montaria um super time com a parceria de CP3 e Kobe. Seria então, nesse caso, uma proteção aos Hornets. Sim, a liga entendeu que precisava proteger os Hornets deles mesmos, da decisão que eles tomaram. Um tempo depois, o destino foi outro. Chris Paul acabou indo para o outro lado de Los Angeles, para os Clippers, e formando a Lob City na parceria com Blake Griffin e DeAndre Jordan. E os fãs ficaram apenas com a ideia do que poderia ter sido Chris Paul e Kobe Bryant juntos em Los Angeles. Agora uma história sobre genialidade, malandragem, desonestidade, enfim, a gente pode discutir. O personagem central da história é Jason Kidd. Jason Kidd foi um dos maiores armadores da história da NBA, super cerebral. Ele se destacou muito pela sua visão de jogo. Foi calouro do ano em 95, ele foi 10 vezes All-Star e campeão da NBA em 2011 com o Dallas Mavericks. Terminou a carreira como um dos líderes históricos em assistências e roubo de bola. Ele se tornou treinador dos Nets apenas alguns dias depois de se aposentar da sua carreira de jogador. Na sua primeira temporada como técnico, ele protagonizou uma cena inimaginável. Jogo contra os Lakers, pegado, ponto a ponto, 8 segundos no relógio para acabar. Os Nets não tinham mais pedidos de tempo para fazer e estavam perdendo por 3 pontos. Kidd precisaria desenhar uma jogada para achar uma bola de 3 faltando apenas 8 segundos, mas sem um tempo para pedir fica difícil, certo? Errado. Jason Kidd pensou no inimaginável e achou um jeito. Foi uma ideia brilhante, ou desonesta. Ele disfarçadamente faz um sinal para Tyshawn Taylor, jogador dos Nets, para que trombe nele. O jovem atleta segue as ordens do coach e dá uma trombada em Jason Kidd, que estava segurando um copo d'água. E adivinhe, a água misteriosamente cai e molha toda uma região da quadra. Isso, claro, força uma parada de jogo. A quadra precisa ser limpa, ser seca, e nesse tempo, Kidd, como ele queria, desenha e comunica para os jogadores a jogada para a bola de 3 que eles precisavam. No fim, não adiantou muito. A jogada até saiu. Mas Paul Pierce, que ficou encarregado de chutar a última bola, erra o arremesso, e os Nets perdem para os Lakers. Mas, bom, valeu a tentativa. Já pensou se vira moda? Precisa parar o jogo? Opa, parou, caiu água aqui. A NBA, claro, multou Jason Kidd em $50 mil por intencionalmente derrubar bebida na quadra e adiar o andamento do jogo. Um tempo depois, Jason Kidd comentou em uma entrevista o episódio. Ele falou, é tudo sobre vencer. Algo louco sobre toda essa situação, além da multa e a repercussão, é que Paul conseguiu um ótimo arremesso para empatar o jogo. Ele errou no fim, ok, mas não tínhamos pedidos de tempo, então eu tive que inventar uma forma de colocar o time na posição de empatar, mas me custou caro no final. Para fechar, a minha preferida. Às vezes eu me pego pensando nessa história e dou risada sozinho. Os Celtics estavam recebendo os Lakers para o jogo 1 das finais de 2008. Paul Pierce era um dos principais jogadores dos Celtics, tinha média de 19 pontos por jogo. Durante o jogo, Kendrick Perkins, pivô dos Celtics e hoje comentarista, tentou dar um toco e caiu em cima da perna do Paul Pierce, que foi ao chão imediatamente. Aparentando ali estar com muita dor, ele preocupou muito a torcida do Celtics. Ele não conseguiu nem sair sozinho de quadra, precisou ser carregado pelos companheiros Brian Scalabrine e o Tony Allen, até uma cadeira de rodas para ir para o túnel de acesso aos vestiários. Parecia ser algo que tiraria o Paul Pierce não só do jogo, mas de todo o restante da temporada. Bom, ele sai de quadra. O cronômetro do jogo andou 2 minutos. Sim, 2 minutos. E Paul Pierce voltou. Não só voltou, como voltou jogando muito. Meteu bolas de 3 seguidas, colocou o Celtics na frente do placar e ganharam o jogo 1 das finais. Ninguém entendeu nada. Essa, por si só, já seria uma história bizarra, mas ela piora. Ou melhor, melhora. É claro que após sair de quadra de forma tão dramática, preocupando todo mundo, e voltar depois de minutos, isso despertaria curiosidade em todo mundo. Ninguém entendeu o que de fato aconteceu. O que aconteceu no vestiário? E aí vem uma resposta inacreditável. Ao ser questionado, Paul Pierce disse: "Eu preciso confessar uma coisa. Eu só precisava ir no banheiro." Sim, foi isso que aconteceu.
Há quem diga ainda que a história da cadeira de rodas foi para que ele sentasse e escondesse a parte de trás dos shorts, que já estaria borrada. Coisa, pelo jeito, foi feia. E é muito engraçado pensar no que se passava na cabeça dele fazendo toda aquela cena porque tava com dor de barriga. Time, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam aí no canal, porque em breve, como eu falei, quero postar uma parte 2 com mais histórias inacreditáveis sobre a NBA.